módulo do TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando. E nesta semana vamos analisar as transformações políticas de Minas e do Brasil desde a abdicação de Dom Pedro I até a proclamação da República, um período de grandes possibilidades para os homens daquela época. E ainda, como as elites influenciaram na construção do conceito de mineiridade? Afinal, será que o peso da tradição auxilia ou atrapalha na consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática? Questões para refletir a partir da teleaula de hoje. Hoje vamos começar com uma pergunta que poucos sabem responder. Quando surgiram as primeiras assembleias legislativas no Brasil? E por quê? O senhor sabe quando é que surgiram as primeiras assembleias legislativas no Brasil? Não sei. Deve ter sido na época da primeira República. Em 1800, não sei o que. Não me lembro quando surgiram, isso aí já se passou muito tempo, não me lembro não, mas que foi para o bem do Brasil foi, isso eu tenho certeza. Se houve uma organização para criar essa Assembleia, tem que ter havido um motivo muito certo. É no contexto do período regencial que vamos observar o surgimento das Assembleias Legislativas Provinciais, instituídas em 1834 pelo ato adicional à Constituição de 1824. A norma constitucional alterava substancialmente as correlações de poder no interior do jovem Estado Nacional. Mas como foi que o país chegou politicamente a esta norma? Na realidade, quando ocorre a abdicação do monarca, os setores agrários, brasileiros em sua maioria, começaram a se movimentar para que o poder não ficasse tão concentrado no Rio de Janeiro, uma corte poder mais aportuguesada, e que fosse minimamente repartido pelas regiões do seu entorno, ou seja, São Paulo e Minas Gerais. Eles queriam que o poder político e administrativo de alguma forma se aproximasse mais de suas fazendas, o lugar mais perto de onde eles mandavam. Em suas fazendas, o dono das terras mandava e desmandava, nos escravos, nos agregados, na família, invadindo mesmo o espaço público da vila ou cidade mais próxima, transformando ele próprio, mais do que um indivíduo, uma região. Era a distribuição natural do poder, ou seja, manda quem manda e não quem exerce o governo. Os proprietários de terra e de escravos queriam desconcentrar o poder centralizado na corte para participar mais efetivamente. Mas o que isso tem a ver com a criação do poder legislativo no país? Foi para participar mais efetivamente do poder que os proprietários de terra e escravos foram pedir, reivindicar e exigir que tivéssemos não mais os conselhos gerais, órgão mais consultivo que deliberativo e que era acionado apenas por solicitação do rei, e sim um poder regionalizado que existisse institucionalmente, perene e independente da vontade do governante, pelo qual pudessem também definir as regras de seu funcionamento. Nesse momento inicial de sua existência, a Assembleia Provincial de Minas Gerais, que surge em 1835, terá, até 1840, grandes prerrogativas e muita autonomia, o que lhe permitiu fazer o que deveria ser feito, como poder legislativo. A viagem de uma fazenda do norte ou triângulo até a capital mineira era quase sempre uma aventura por caminhos tortuosos. Mas a sensação de participar da aristocracia política mineira compensava o esforço de deixar a fazenda para virar político. Em compensação, Ouro Preto não exercia mais o fascínio dos tempos áureos do século XVIII. Entre os últimos acontecimentos que marcaram a cidade estão a fria recepção a Dom Pedro I, antes de sua abdicação em 1831, e a tentativa fracassada de deposição do presidente da província em 1834. A cidade entrou na década seguinte atenta às mudanças significativas que a Assembleia Geral, no Rio de Janeiro, estava discutindo. No período regencial, de 1831 a 1840,
a elite brasileira viu diante de si o desafio de reorganizar sozinha a jovem nação e as províncias, ponto de partida para impor uma nova direção aos negócios públicos. A maioria dos mineiros, diferente do século XVIII, vivia no campo. Além das fronteiras de suas fazendas, os parlamentares mineiros viam a administração provincial como um enigma a ser enfrentado. Educação, rendas públicas, força policial e economia dos municípios eram alguns dos temas que os aguardavam na capital da província. Como avaliar o papel das elites na Assembleia Legislativa Provincial? Será que elas tiveram um papel fundamental na construção do Estado Nacional, como afirmam alguns historiadores? Ou sobrava apenas aos deputados provinciais temas de menor importância, como dizem outros estudiosos? E você, o que acha? Eu não tenho muita noção, não, mas eu imagino que eles discutiam o futuro, que como seria o Brasil hoje, o que acontecia, talvez as leis que iam existir. Nada. Igual hoje. A impressão que eu tenho é que sim, que eles discutiam alguma coisa importante, mas não tanto quanto no atual momento, né? Com certeza era favorável ao país, né? Por uma proposta que está surgindo de uma maneira assim histórica, né? É algo significativo. Tinha um sentimento patriótico. Essa é uma das reflexões sobre as quais você pode saber mais no ambiente virtual da Escola do Legislativo. Mas para responder, nós temos que avançar um pouco mais nos poderes que o Ato Adicional à Constituição de 1824 deu às Assembleias Provinciais Brasileiras. Por exemplo, elas podiam legislar de modo inédito sobre divisão civil, judiciária e eclesiástica da província e mesmo sobre a mudança de sua capital, instituição pública elementar, desapropriação por utilidade pública provincial ou municipal, polícia e economia dos municípios, finanças e recursos provinciais e municipais, repartição da contribuição direta pelos municípios, fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, criação e supressão de empregos provinciais e municipais, obras públicas, estradas, navegação no interior da província, sistema penitenciário, instituições de beneficência, conventos e demais associações políticas ou religiosas, forma de nomeação, suspensão ou demissão dos empregados provinciais pelo presidente. E tinha ainda muito mais. Competia também à Assembleia Provincial organizar seus regimentos internos, fixar sob informação do presidente provincial a força policial, autorizar empréstimos provinciais e municipais, regular a administração dos bens provinciais, promover, juntamente com a Assembleia Legislativa Geral e o governo da Corte, as estatísticas da província, a catequese e civilização dos índios e o estabelecimento de colônias, providenciar nos processos de magistrados e do presidente, declarar estado de sítio com o governo geral e velar pela guarda da Constituição e leis provinciais. Aqui começamos a entender qual é o sentido da representação política que calçava o mandato parlamentar. Isso mesmo, é o sentido de uma representação aristocrática. Estávamos em uma monarquia constitucional, única em toda a América, e que somente à boa sociedade era dado o direito de cuidar da coisa pública. O povo era somente o proprietário, porque é a propriedade que dá sentido ao seu status de súdito cidadão. As elites no governo dos melhores são os que vão escolher entre os seus, os dirigentes da nação que se iniciava. Há inclusive duas frases do filósofo francês Benjamin Constant, contemporâneo da Revolução Francesa, que foi grande fonte de inspiração do poder moderador. Somente a propriedade assegura o ócio necessário à capacitação do homem para o exercício da cidadania. E a propriedade prende o homem ao lugar no qual ele habita, põe obstáculos às mudanças, cria um patriotismo interessado. Por causa disso, a representação estava baseada na propriedade de terras e escravos, nossas principais heranças coloniais. Terra porque desde o século XVII era sinônimo de poder, nobreza e prestígio. E quem era dono de terras era proprietário de escravos, do mando e da produção. Fazer parte desta sociedade patrimonialista e estamental e, ao mesmo tempo, conservar a posição de privilégios era o que dava sentido à ideia de se autorrepresentar.
Transpirava naquele momento um sentimento aristocrático e defender a hierarquia social fazia parte da construção de uma nação emancipada. Atentem-se a alguns nomes de alguns deputados provinciais: Ribeiro de Andrada, Pinto Coelho da Cunha, Alcântara Cerqueira Leite, Pereira de Vasconcelos, Melo Franco, Rebelo Horta, Maris Guia, Faria Alvim, Valadares, Dias Maciel, Araújo Maia. Será que a rede de relações de parentesco na política mineira demonstra a força da tradicional família mineira? Essa é uma pergunta para você refletir, pois vamos aprofundar mais sobre este assunto na nossa próxima teleaula. Na teleaula de hoje, você viu como o poder legislativo surgiu no Brasil e em Minas Gerais. Viu também as competências das assembleias legislativas provinciais, o quanto os donos de terra e escravos influíram na desconcentração do poder da corte presente no Rio de Janeiro, e o peso da tradição como herança política ainda nos dias atuais. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!